todo ano nós temos a previsão de grandes lançamentos para os streamings atualmente, como a Disney Plus, a Netflix, a HBO Max, que em breve vai ser todo reestruturado. Porém, uma grande dúvida paira no ar. Cadê a segunda temporada da animação Sangue de Zeus da Netflix, que inclusive quando foi lançada em 2020, um mês depois, já falaram que teve tanto sucesso que confirmaram uma segunda e uma terceira temporada? Pois bem, aqui é o Luiz do Monstros e Aventuras. Eu já fiz vários vídeos, inclusive, sobre esse seriado de animação que eu gostei bastante. Inclusive, ele é completinho. Mesmo não tendo outra temporada, pode assistir na Netflix sem problema nenhum. É claro, ele tem bastante sangue, violência e uma história bem focada em mitologia grega, só que misturando com outros tipos de mitologia no meio, né? Então, quem quiser conhecer mais, vejam nossos vídeos que tem sem spoilers e com spoilers. Porém, contudo, entretanto, estamos em 2023 e ainda nada da nova animação. Então, o que diabos aconteceu? E aqui eu vou comentar algumas notícias oficiais da Netflix que podem nos dar a indicação do que aconteceu e porque, melhor, porque ainda não aconteceu, né? E primeiramente, Sangue de Zeus foi feito pelos irmãos Parlapanides, que são dois roteiristas gregos que fizeram o filme Imortais em 2011. Além que, inclusive, tem uma vibe bem Sangue de Zeus mesmo, uma coisa mais dark fantasy do que uma mitologia grega tradicional, inclusive. E o que acontece? Eles que dentro do estúdio Powerhouse, que é o mesmo estúdio do Castlevania, melhor, das animações de Castlevania, produziram o seriado Sangue de Zeus. Só que é o seguinte, esse seriado, quando ele foi anunciado quase que 2 anos antes, lá entre 2018 para 2019, mostrando que demorou um bom tempo para ele sair, na verdade, de ser produzido, o que já nos dá a dica que, na verdade, o tempo de produção é meio demorado mesmo. Mas além disso, o que acontece? Ele teve outro nome na época que ele foi anunciado, que era Deuses e Heróis, e depois que ele foi modificado o nome para Sangue de Zeus. Foi uma coisa que demorou quase uns 2 anos, mais ou menos, na verdade, para sair. Então, já fica a dica de que realmente é uma produção mais demorada. E a gente torce para ser uma coisa caprichada se tá demorando tanto e se for continuado. E o que acontece? A Netflix, por outro lado, teve outro seriado da Powerhouse que foi feito, que eles fizeram um grande anúncio na época, que era Seis Punhos, que era um seriado que se passava no México e que ele misturava zumbis com Kung Fu com filmes de gangsters dos anos dos começo da era do cinema. Sim, é uma produção bem legal, apesar do final ser meio aberto. E o que acontece? Não foi anunciada nenhuma continuação. Então, não foi anunciado nenhum cancelamento, porém, eles não anunciaram que continuou. Então, teoricamente, só teve aquela temporada porque eles não falaram que ia ter mais. Já Sangue de Zeus é um seriado que tinha sido confirmado. Porém, estamos falando de um estúdio pequeno. Então, eles demoram para produzir as coisas porque tem pouca gente, uma quantidade limitada. E além disso, a Netflix, esse ano, junto com várias outras empresas de tamanho, grandes big techs, inclusive, pegaram e fizeram demissões em massa porque a coisa ficou feia durante a pandemia. Número 2, a gente está tendo uma guerra de streamings atualmente. Então, você tem o pessoal diluindo sua atenção entre os mais diversos sistemas. Se antes era basicamente Netflix e Amazon no passado, agora a gente tem uns 10 sistemas diferentes e dá tranquilamente para você ter 2 sem assistir os outros. Mesmo se você pegar a Disney, se você pega a Disney mais o Star Plus, você tem um monte de filme, um monte de material infantil, um monte de material adulto e ainda por cima um negócio dos esportes, né? Então, tem muitas combinações que você pode fazer e é impossível você assinar tudo porque também demandaria uma quantidade absurda de dinheiro e ninguém tem tempo suficiente para ficar só assistindo televisão. Então, com isso, a gente fica meio na dúvida até onde mais coisas serão cortadas ou não nesse processo que ainda a gente não conhece. Aquilo que nos dá uma animada do Sangue de Zeus, que foi uma notícia do ano passado, então sim, de 2022, tem uma coisa recente, galera, e é bem importante essa notícia que quase ninguém comentou, exceto uma coisinha no Jovem Nerd, se não me engano, mas o que ocorre? O Deadlines, que é um jornal que tem um considerado respeito de toda a cultura pop, ele pegou e anunciou que os irmãos Parlapinides estão ainda dentro do estúdio Powerhouse, que tem essa parceria com a Netflix. Lembrando que eles não são um estúdio da Netflix, mas um estúdio que está em parceria. Isto é, se der algum problema, eles podem simplesmente sair dessa parceria e ir para uma
outra, como por exemplo uma Amazon da vida, por exemplo. E o que acontece? Eles anunciaram a contratação de 2 roteiristas, sim, para uma produção nova envolvendo uma gladiadora em Roma. Então, olha só como as coisas vão se alinhando, gente. Então, eles ainda estão no estúdio, e o estúdio ainda existe. Então, o projeto de Sangue de Zeus ainda está borbulhando lá esse sangue lá dentro. E o que ocorre? Eles falaram que tem uma produção nova chamada Gladiatrix, que eles vão lançar junto com, inclusive, com a Graphic Novel, onde a protagonista, a filha bastarda de uma rainha, cujo reino foi todo destruído pelo Império Romano. E o que acontece? Ela, que virou uma escrava do Império e vai virar gladiadora, busca vingança. Lembrando que gladiatrix, sim, é um termo que era utilizado para designar as gladiadoras mulheres que existiam na época, né? E com essa temática, tem tudo a ver com o clima greco-romano e alta violência que os irmãos e o Powerhouse e o estúdio gostam de fazer nas suas histórias, né? E 2, a gente fica pensando, se assim como o Sangue de Zeus mudou de nome, a continuação teria mudado de nome também no processo. Inclusive porque faria sentido fazer uma continuação que se passasse séculos depois e que inclusive é comentado no início do Sangue de Zeus que aquilo é uma história inédita da mitologia grega que não existe, e realmente é uma história nova que foi criada para animação. Então a gente pode pensar se de repente aquele povo que eles vão criar para essa rei é um povo inédito que a gente não conhece porque ele foi exterminado, e que seria tipo os descendentes, meio que o povo fundado por aquele grupo de heróis, de repente, que a gente viu na história, né? Então de repente a gente tá vendo uma personagem que sucedeu séculos depois dos heróis, né? E a gente vai ver o resultado de como a civilização foi afetada pela maquinação entre as forças do bem e as forças do mal que a gente viu justamente na primeira temporada, né? Se o Serafim, aquele vilão, ele retornou e começou a manipular as forças do submundo, se de repente os heróis eles remodelaram as forças do Olimpo, como estava sugerindo que poderia ocorrer no final de Sangue de Zeus, né? Então, a gente fica se perguntando, será que essa, na verdade, é a continuação de Sangue de Zeus e que eles ficaram pensando e reestruturando como fazer uma continuação direta sem copiar e colar a mesma coisa? Então, pelo menos uma animação vai sair, não sabemos se continuação direta ou simplesmente uma coisa meio indireta, meio dentro daquele universo meio mitológico, porém com personagens novos, o que pode ser também. Lembrando que o próprio Castlevania vai ter um spin-off ao invés de ser somente continuação direta agora também, que vai ter, né? E a gente fica na expectativa, já que, considerando que o Castlevania deve ser prioridade, com altas injeções de dinheiro, né, da Konami e da Netflix para produção, já que realmente é uma das coisas que mais dá audiência lá, até onde, quando acabar esse spin-off, é que a gente vai ter uma priorização na produção justamente da continuação de Sangue de Zeus. E é claro, para quem tiver saudades, a minha dica é, vai assistir o filme Imortais, de 2011, que inclusive é estrelado pelo Henry Cavill ainda por cima, gente, que podemos dizer que é quase como se fosse um live action dentro do universo de Sangue de Zeus, quando você vê toda a forma como ele é estruturado, a mitologia, a ação e a outra violência dentro da história, e que a gente pode um dia discutir no canal. Afinal, com esse clima Dark Fantasy, combina tanto com minha paixão pela mitologia grega, como você já viu em vários vídeos aqui, como também com todo o foco de terror do canal que a gente gosta de trabalhar. Então, galera, se vocês gostaram do vídeo, ou tem outras novidades ou notícias importantes da Netflix relacionadas a essa animação, outras que vocês considerem importantes, coloque aqui embaixo, compartilhe nos comentários, coloque em grupos esse vídeo pra gente poder pegar e discutir mais com a galera, e até o próximo vídeo.